Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. E aqui nesse podcast que discutimos estratégias que promovem o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre por meio de profissionais raros, valiosos, que unem técnica tributária e inteligência de negócios para fazer as empresas crescerem de forma ética, de forma sustentável. E eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista de inteligência de negócios, sou a hostess desse podcast, a fundadora da BPTLA, e no episódio de hoje vamos falar sobre planejamento patrimonial sucessório por meio de criação de holdings e já dentro dessa nova ótica de reforma tributária. E para esse tema tenho um querido e especial convidado, super especialista. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme Minuso, que além de meu colega, amigo agora, também é meu parceiro de negócios, meu aliado estratégico e sócio do TGH Club. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Letícia. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, falar sobre esse tema tão importante e também nessa união de profissionais tão específicos, intensos e especializados nas suas áreas. Então, o podcast Tributarista do Futuro é um podcast que abre portas para grandes profissionais falarem sobre as suas áreas, e acredito que a gente pode agregar muito aqui ao tema de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, essa perspectiva sobre a reforma tributária, o quanto o IBS e CBS vai impactar no planejamento patrimonial dos empresários, e estamos aqui para construir aí essa hora de podcast e conversar um pouquinho com todos aqueles ouvintes desse podcast. É muito bom porque quem nos ouve aqui são colegas, né, advogados, contadores, tributaristas, mas tem muitos empresários que nos acompanham também, então acaba que esse tema ele é universal e é muito bom para que todo a nossa audiência aqui do podcast possa aprender e aplicar, né? E Exatamente. Aplicar. Aprendeu, aplica. Exato. Mas, Gui, eu vou te chamar de Gui, tá? Você pode me chamar de Lê, não tem problema nenhum, tá porque tudo certo, amigos, né? Estamos em casa. Estamos aqui entre amigos. Estamos entre amigos, né? Não precisamos nos tratar diferente aqui do que nos tratamos fora daqui. Exatamente. Mas, para a gente começar, quem é Guilherme Minuso? Muito boa pergunta. Antes de tudo, né, é uma pessoa incansável, uma pessoa visionária que busca o crescimento profissional e empresarial também. Eu costumo dizer e as pessoas costumam dizer também, que eu sou um empresário além de um advogado, né, porque eu estruturo a minha empresa para isso. Então, meu nome é Guilherme Minuso, eu sou especialista na área tributária, na área de planejamento patrimonial e sucessório, sou uma pessoa que busco ter uma estrutura de entrega de resultados com propósito. Acredito que o dinheiro à frente do negócio, ele se torna um erro, né, em muitos dos casos, muitas das vezes. E eu sempre busco trazer o meu trabalho como forma de resultados, como forma de estruturação das empresas e dos patrimônios, muito além da questão do dinheiro. É mais sobre a perpetuação de um legado, é mais sobre construir e perpetuar uma história que foi escrita através de um planejamento. Por isso que eu trato isso com muita responsabilidade. Né, você cuidar de um patrimônio, você ser elegido como o advogado responsável ou como aquele profissional responsável por cuidar do patrimônio de alguém, exige um grande zelo, exige uma ética e exige que você pense para além dessa questão financeira. Então, assim, eu sou um empreendedor incansável também, dentro do TGH Club, que temos empreendedores incansáveis da área tributária e que cada vez mais busca trazer resultados nesse mercado e também trazer resultados relacionados a essa proteção patrimonial e sucessória. Esse sou eu. Muito bom. A gente fala, né, que o dinheiro ele não é um fim em si mesmo, né? O dinheiro ele é um resultado, uma consequência de podermos levar resultados com excelência a outras pessoas, né? E é assim que deve ser tratado. Mas muito bom. E de onde que veio? Me fala um pouquinho dessa tua trajetória aí dentro da advocacia em si. Sim. E, obviamente, tua advocacia hoje é uma advocacia empresarial e você é um empresário do direito, isso, né? Exatamente. Mas de onde veio isso? E o que levou você a realmente focar bastante na parte de planejamento patrimonial e sucessório? Bacana, uma pergunta muito interessante, porque na verdade eu sou nascido em Blumenau, Santa Catarina, né? Tá na minha terra, que eu fui, né? Não que eu sou, porque eu sou paranense. Perto de São Chico, né? Como os próximos falam, perto de São Chico. Perto de São Chico. E aí, aos 13 anos, eu fui para Aracaju, Sergipe, né? Fui criado lá, fiz a minha formação lá, mas o despertar dos grandes olhos para a área tributária sempre foi aqui em São Paulo. Então, a gente sempre fez muitas visitas, muitas reuniões aqui em São Paulo, uma imersão muito forte aqui em São Paulo, que nos trouxe esse ambiente tributário. Mas, voltando um pouquinho, eu comecei uma faculdade, isso poucas pessoas sabem, de engenharia de petróleo,
né? Porque eu sempre fui muito bom de lógica, cálculos, né? Um raciocínio lógico, essa parte mais estratégica. E eu pensei, cara, a engenharia é meu caminho, né? Engenharia é meu caminho, é por onde eu quero seguir. E aí foi onde eu peguei cálculo 1. E eu falei, cara, talvez isso aqui seja muito mais complexo daquela matemática que eu sou apaixonado, uma matemática mais financeira, né? Isso é um fato, eu era muito bom em matemática financeira. E aí eu falo, vou explorar o meu poder argumentativo, porque isso eu tenho que agradecer a criação dos meus pais, né? Porque meus pais sempre me deram poder de argumentação. Legal. Eles sempre falaram assim, tá, você não quer... Era um nível absurdo, assim, que eu acho que muita gente não ia ter a tolerância de fazer com os filhos, mas eles fizeram. Eles falaram assim, você não quer lavar a louça? Não lava. Mas por que você não quer lavar a louça? Me explica. Só por querer não, aí você vai lá e lava. Mas se você me der um motivo palpável de não lavar a louça, você não precisa lavar a louça. E essa democracia construída dentro do ambiente familiar sempre me trouxe esse poder argumentativo. Legal. Então, o que acontece? Às vezes eu falava, Até um insight para eu como mãe aqui, chegando do meu lado mãe, vou começar a trabalhar mais o poder argumentativo dos meus filhos. A Naomi e o Isaac vão argumentar. Então, aí, por exemplo, às vezes eu falava, pai, eu não quero lavar a louça porque eu acabei de fazer o almoço, eu acabei de ajudar minha mãe na hora de colocar a mesa, de tirar a mesa, eu fui lá, fiz as compras no mercado, então acho que não é justo eu lavar a louça. Aí ele falou, não, realmente, você tem razão, então não lava a louça. Ou por vezes ia falar, não, você não tem razão, lava a louça. Não, pai, porque agora eu estou muito concentrado assistindo esse filme, esse jogo, essa qualquer coisa na TV. Exatamente, e assim, era uma dualidade, porque meu pai gostava, ele se encantava com o meu poder argumentativo no sentido de, eu gosto disso. Aí minha mãe ficava sem paciência. Eu tô mandando, vai e faz, né? Então tem essa dualidade. Então, essa construção pessoal desse poder argumentativo e desse senso também de muita independência desde muito novo, de me virar, pegar ônibus, correr atrás das coisas, essa independência aliada com esse poder argumentativo me trouxe essa janela de abrir e dizer assim, não, então eu vou escolher o direito. E aí dentro do direito as coisas foram acontecendo. Eu sempre gostei do ambiente empresarial, eu fui menor aprendiz na Ambev. Que legal. Então, eu trabalhei lá no setor de gestão da Ambev, com números, planilhas, enfim, dentro dessa questão de auditoria interna também, eu trabalhei lá. E aí eu saí de lá para ir para uma cidade no interior chamada Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, e trabalhei no fórum, né, na assessoria do juiz. Então foram 2 anos de aprendizado de como o magistrado julga, como o olhar do magistrado, a escrita, a forma, uma visão interna, né? E aí você tem que se adequar, porque se você emite, vamos lá, você faz um despacho, você faz uma decisão, você faz com base na visão e na linguagem que o juiz publica, né? Então a gente precisa também se adequar a isso. Foi onde eu aprendi muito sobre um olhar do processo, porque a gente vê muitos erros, a gente vê muitos acertos, a gente vê muitas estratégias, e eu sempre tive esse olhar. Então, esses 2 anos consolidou esse olhar. E aí, quando eu cheguei no 8º período de Direito, eu peguei a matéria tributária, eu já olhava para isso, porque eu tenho um sócio na área de contabilidade chamado Alberto, que ele sempre disse, olha, eu preciso de um parceiro na área tributária, né? O tributário é um futuro. E ele sempre me abriu os olhos para isso. E foi onde, no 8º período, eu peguei um professor da faculdade, Francisco Branco, excepcional professor, e eu cheguei na sala e bati e falei assim, eu quero trabalhar com você, eu quero ser seu estagiário. Como é que a gente faz? Ele era tributarista. Ele era tributarista. Ele é tributarista ainda hoje, muito bacana. E aí foi onde ele me deu essa oportunidade. Ele falou, não tenho sede física, você vai trabalhar comigo, vou te passando as coisas, a gente vai construindo. E ele foi passando, só que por mim, a minha pessoa sempre teve essa visão empreendedora, né? Então, eu sempre comecei a olhar ao meu redor. Onde é que eu posso oferecer essas soluções que ele está me passando? Ele me passou um caso desse, onde dentro do meu ecossistema eu consigo chegar em alguns lugares. E aí eu sempre fiz essas conexões para tentar apresentar os produtos, foi quando eu comecei a marcar muitas reuniões. E ele começou a olhar isso com outros olhares. E basicamente a gente ficou assim, sócios dentro. Eu na faculdade, ele também, obviamente uma sociedade diferente, mas assim, começamos a visitar empresas, parceiros e construir um negócio. E aí depois que eu me formei, a gente teve uma conversa um pouco mais séria sobre perspectiva de vida dele, minha, visões, e a gente decidiu não seguir, mas eu sou grato até hoje pela oportunidade que ele me deu. E a partir daí começou a minha jornada efetivamente. E foi quando que você se formou? Foi em que ano? Eu formei, eu acredito que foi 2019. 2019. Tá? E aí, a partir dali, começou uma jornada para o direito empresarial. Eu ouvia muito na faculdade, tá, Lê? E eu lembro até hoje, assim, e nunca tomei isso como demérito, até porque as pessoas às vezes não visualizam, mas falam assim, cara, você vai nichar o ramo tributário saindo da faculdade? Não é possível que isso vai acontecer. Né? Você é doido. Os grandes nomes têm
vamos dizer assim, um mercado aberto para essa parte da advocacia tributária. É difícil entrar nesse ramo. Falei, claro, com certeza, é um ramo que é técnico, que tem que ter cuidado com a saúde tributária das empresas, não é qualquer pessoa que pode entrar. Só que o caminho natural... De grande responsabilidade. É de grande responsabilidade desde o início. Então, assim, isso foi um dos pontos. Eu pautei muito a minha atuação de forma ética e também muito clara relacionada a eu não vou colocar a mão aonde meu braço não alcança, porque eu estava em construção da minha carreira, né? Então, e sempre nessa vertente empresarial, eu nunca atuei pessoa física, então eu sempre busquei empresas, e aí veio aparecendo oportunidades, e a gente foi assessorando empresas, crescendo a nossa carteira de clientes, mas sempre nessa área empresarial. Busquei vir a São Paulo, fazer especializações, cursos não só de tributação, mas também cursos empresariais, de empresários, porque eu sempre aliei, assim, se eu tenho que estruturar um patrimônio, uma empresa de maneira específica do direito, eu preciso ter a visão empresarial, porque senão eu vou engessar. Exato. E a gente precisa ter flexibilidade para estruturar isso. Então, vim a São Paulo diversas vezes, vários cursos de conhecimento pessoal, profissional, enfim, e aonde que a gente basicamente se deparou com um cenário, né, que as empresas elas crescem, elas se estruturam, mas elas ainda ficam à mercê de perspectivas econômicas, de problemas tributários, passivos trabalhistas, ficam à mercê de uma mudança do mercado e também econômica que muitas vezes afeta o empresário. Eu tive contato na minha trajetória com diversos empresários que acabaram perdendo seu patrimônio, acabaram tendo seus bens bloqueados, suas contas bloqueadas, perdendo os seus CPFs, diante de riscos empresariais que eles tomaram, que não foi má fé, não foi fraude, não foi nada relacionado, foi um risco empresarial, e aí não tinham o seu CPF mais para viver. Que é um bem, não, é aquele nosso você, cara, né? não, é você, sou eu, meu CNPJ, meu CPF sou eu. E aí o que acontece? Isso me trouxe um olhar estratégico no seguinte, cara, não adianta eu tentar trazer uma conformidade para a empresa desse cara se por alguma circunstância econômica ele não tiver estrutura para proteger ele também, tudo aquilo que ele construiu. E foi onde o planejamento patrimonial entrou nessa vertente. E aí todo mundo fala, pô, mas você atende pessoa física fazendo holding, estrutura societária? Sim, porque eu entendo que é uma profissionalização do seu patrimônio, da gestão da sua empresa. Você vai pegar algo que é da sua pessoa física e vai converter numa pessoa jurídica estratégica para esse fim. Então, querendo que não, eu continuo atendendo a pessoa jurídica, porque você transforma, porque né? Por trás de todo CNPJ tem o CPF. Então, exato. E todo empresário tem patrimônio, e esse patrimônio ele tem que ser bem tratado, bem cuidado, né? Para que ele se perpetue, né? Como a gente faz, a nossa proposta aqui é da longevidade, sustentabilidade, né? E sustentabilidade do CNPJ, consequentemente do CPF que está por trás do CNPJ. Exato. E assim, é importante, né? Você perpetuar legado, você ter segurança da sua família, enfim, de tudo aquilo que acontece. Então, assim, eu tenho até um exemplo de um cliente que a gente resolveu a situação dele agora, depois de 10 anos que ele não tinha mais CPF. E o que aconteceu? Ele comprou uma máquina de perfuração de solo dos Estados Unidos. Ele investiu milhões de dólares nessa máquina, uma revolução. Ele tinha fechado 3 contratos já, com base no que essa máquina fazia relacionado aos contratos. E quando chegou aqui, essa máquina não perfurava solo brasileiro. Ixi. Ela não aceitava solo misto, que é o que a gente tem hoje. Ela só fazia a perfuração de um solo uniforme. Ah, isso é culpa do cliente? Não, foi vendido para ele como algo assim. E aí o que acontece? Poxa, isso é uma fraude? Isso é uma sonegação? Isso é Não, isso foi um risco do negócio que ele correu e ele fez contratos bancários de dolarização, enfim, de toda essa parte de transição de câmbio, que ele acabou tendo que pagar multas contratuais altíssimas por não conseguir cumprir o contrato. Ele teve um passivo bancário gigantesco devido a essa questão e ele ficou à mercê de tudo que aconteceu. Então, ele tinha uma empresa ali no CPF dele. Os contratos bancários com garantia pessoal, enfim, tudo acontecendo de uma maneira a qual não foi uma decisão dele ter esse passivo dentro do CPF dele. E aí, isso me trouxe há muito tempo uma angústia de resolver essa problemática para os empresários e trazer uma estrutura capaz de poder trazer uma segurança nessa questão. Então, assim, esse é um caso de que alguém que não escolheu
sonegar, não escolheu ter um passivo trabalhista, ele fez uma decisão de um risco empresarial de investir num ativo novo para alavancar o negócio dele e acabou incorrendo numa problemática. E me diz uma coisa, esse foi o teu caso emblemático que te levou a focar, não, a verter para o planejamento patrimonial? Ou não, isso veio de outras oportunidades? Veio de outras oportunidades. Tá? Veio de outras oportunidades. Porque o que acontece? Eu também, por ter muitos parceiros advogados na área, eu sempre estudei a parte societária. Né? Eu sempre tive a estrutura societária como um estudo. Então, por isso que eu até brinco nas minhas palestras, quem teve a oportunidade de ver, e até vou comentar isso, que assim, a palavra holding é só uma palavra. É só uma palavra. Né? Ela não traz algo seguro. O que traz algo seguro é uma arquitetura societária por trás. Então, desde o início da minha trajetória na parte de advocacia societária, eu sempre olhei para as constituições de empresas. Eu sempre falei, olha, as minhas empresas, me dá aqui que eu vou redigir o contrato social, que eu vou elaborar o contrato social, as alterações provenientes, eu vou fazer. Então, eu sempre olhei essa estrutura dessa forma. E aí, quando você começa a olhar uma arquitetura societária, você começa a descobrir como as grandes estruturas funcionam. Né? E foi aí que me despertou no seguinte estavam se falando muito de holdings, e eu comecei a analisar a arquitetura societária por trás. E muitas vezes eram empresas limitadas, com uma entrega mínima, e eu comecei a analisar o mercado de como um todo das grandes empresas, e eu vi que as SAs, que são as Sociedades Anônimas de Capital Fechado, eram o que mais tinha de tecnológico na arquitetura societária. E foi onde eu consegui implementar, em alguns casos, né, essas arquiteturas societárias que trouxeram uma segurança maior para os clientes. Porque, por exemplo, um dos casos emblemáticos também é quando a gente conseguiu colocar um sócio, né, um cotista de uma empresa dentro de ter a detenção daquelas cotas, porque ele não podia estar exposto através de uma LTDA. Então, ele não tinha como ter o poder da empresa, ele tinha eu sempre comento também, o cunhado, o parente, o esposo da minha sobrinha como detentor dessa empresa, porque isso acontece no Brasil. Acontece muito. Infelizmente, isso acontece. Né? E aí ele não tinha o poder da empresa. E a gente foi lá e constituiu uma sociedade anônima de capital fechado. O cunhado, o parente, continuou dentro da empresa através da presidência, que é quem responde, de certa forma, com a administração dessa empresa. E ele colocamos ele como cotista dessa empresa, com poderes de destituição e constituição. Então, assim, tudo isso foi me trazendo uma clareza e também uma perspectiva de mercado no sentido de, cara, isso aqui é algo poderoso frente ao meu propósito. Porque o meu propósito é estruturar empresas, né, e transformar os desafios empresariais em oportunidades que fomentam o crescimento das empresas. Esse é o propósito que tem lá pregado na parede do escritório. Legal. Então, isso me fomenta isso me traz essa oportunidade e essa forma de, assim, eu vou estruturar não só a empresa de maneira administrativa, a estrutura trabalhista, civil, tributária, eu vou estruturar a arquitetura societária por trás da empresa, eu vou estruturar o patrimônio do sócio, eu vou perpetuar um legado e ajudar ele a crescer cada vez mais. Então, foi tendo essas oportunidades de estruturação que me fizeram, assim, abrir os olhos e falar assim, cara, isso aqui é algo poderoso. É uma ferramenta poderosa de transformar as empresas e os patrimônios através do direito também. Muito bom. E vamos entrar agora, então, mais profundamente no tema, para falar sobre em que momento, né, em que momento que se faz necessária uma organização empresarial para que haja essa perpetuação de um legado. É uma excelente pergunta, né? E a gente tem que conceituar de uma forma, da seguinte forma. Quando a gente fala primeiro de empresa, a gente tem que deixar claro para quem está nos ouvindo que empresas do Simples Nacional, elas não podem ser comandadas por outras empresas. Elas não podem ter no seu quadro societário um CNPJ. Ela só pode ter CPF dentro do quadro. Só pode ter CPF. Exato. Então, eu não consigo trazer uma estruturação societária por CNPJ dentro de empresas do Simples. Então, necessariamente, o risco empresarial vai estar na pessoa física, tá? Isso é uma avaliação que tem que ser feita de todos os empresários. Então, em que momento? Primeiro momento, a partir do momento que você está no Simples, eu não consigo trazer uma arquitetura societária para comandar suas empresas através do Simples, tá? Esse já é o primeiro ponto. Patrimônio. Patrimônio é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque assim, eu não tenho um patrimônio de 100 milhões. Mas eu tenho receitas mensais que vão me fazer, ao decorrer dos anos, chegar nesse patrimônio. Então, eu prefiro constituir a minha holding hoje
para poder criar patrimônio dentro dela e não sofrer as perspectivas de integralização, talvez de uma incidência de TBI, de todo um custo cartorário, enfim, relacionado a isso. Então, essa é uma pergunta que eu sempre falo, assim, ó. Se você tem um cliente que ele tem muita receita mensal e que você sabe que ele vai ser um investidor no mercado imobiliário, que ele vai construir patrimônio, que ele vai construir a casa dele, que ele vai comprar e ele vai começar a ter patrimônio, é importante que ele já faça antes mesmo de ter esse patrimônio, porque ele já consegue colocar isso tudo dentro dessa organização empresarial. Mas tem a questão também dos investimentos, que tem que ser analisado. Se você investe na bolsa, renda fixa, renda variável, as isenções de pessoa física, diferentemente de pessoas jurídicas, que se estendem à pessoa jurídica também. Os patrimônios que você já tem. Porque quando a gente fala de patrimônio, a reforma tributária trouxe algo muito interessante, né, e que todos deveriam se atentar. É que, basicamente, a reforma trouxe que se você é uma pessoa física e investe ativamente no mercado imobiliário, como investidor, você vai ser considerado uma pessoa jurídica. Em que sentido? Qual é o requisito? Se você tiver mais de 3 imóveis que ofiram renda de R$240 mil por ano, você vai ser considerado uma pessoa jurídica. Então, automaticamente, o governo já olhou para o seu patrimônio e já falou assim, tá, tudo bem, você é uma pessoa física. Mas, como você já investe no mercado imobiliário de maneira muito recorrente, você vai ser uma pessoa jurídica. E eu vou te tributar como tal. Você já tem uma receita ali expressiva ao longo do ano? Exato. Exatamente. Então, assim, então, vamos lá. Eu tenho 6 imóveis de aluguel. Cada um eu ofiro 5 mil ou 10 mil reais de renda. Eu já, no final do ano, quando eu for fazer minha declaração, eu já vou ter que pagar imposto de renda pessoa física, mais o IBS e CBS, que são os novos impostos. Então, a gente voltando até um pouquinho, né? A reforma tributária, além de colocar a pessoa física dessa forma, ele também instituiu o imposto sobre a locação, né? Porque antes não, ISS não incide, né? Não hoje. incide. E isso é interessante, né? Hoje a gente tem o imposto sobre serviços, que por muito tempo se discutiu a sua incidência sobre a locação. Exato. Né? Se ele incidiria ou não, definiu que não incide sobre a locação. Então, hoje, locações, elas não são tributadas pelo imposto sobre serviços. Exato. Se é uma pessoa jurídica hoje, sofre a incidência de outros tributos com próprios PIS e COFINS, né, que são as contribuições. E imposto de renda CSL, né, basicamente hoje os tributos que incidem sobre locações. A partir da reforma tributária, se você tem esses imóveis e que seja independentemente da tua estrutura, desde que se você é uma pessoa jurídica que explora atividade locatícia, você já passa a ser, né, independentemente do teu faturamento, você passa a ser um contribuinte de IBS-CBS. Se você é pessoa física com 4 imóveis ou mais, seria isso? 3 ou mais ou acima de 240 mil. Então, 3 ou mais ou acima de 240 mil de receita anual, você passa a ser equiparado a uma empresa, a uma pessoa jurídica, e passa a ser contribuinte de IBS e CBS. E aí eu digo, né, sempre teve essa vertente, será que a reforma ia acabar com as holds, não ia acabar? Só que assim, quando você faz um cálculo, né, que tributarista tem que fazer cálculo, né, a gente tem que mostrar o cálculo também. Então, o que acontece? Quando às vezes você tem ali mais imóveis na pessoa física, que você coloca 27 mil por cento, que não seja a alíquota máxima, 25, 20%, mais um IBS-CBS, que aí é importante dizer que no mercado imobiliário ele vai ser a alíquota plena, que a gente planeja, ou a gente interpreta ou verifica que pode ser de 26,5% a 28%, tem um fator redutor de 70% para o mercado imobiliário. Tá? Então, se você considerar aí 28%, os 70% vai bater aí seus 9% de IBS e CBS. Tá? Então, hoje, já para quem está no lucro presumido, já paga o PIS/COFINS de 3,65%, então vai ter um aumento aí de 5%. Fora a questão dos créditos. Então, assim, o mercado imobiliário ele vai ter essa alíquota plena, menos esse 70% em imóveis residenciais e comerciais. Então, querendo que não, se você analisar no hoje, né, já é mais benéfico você ter imóveis na holdings, porque vai tributar o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS em torno de 11 ponto alguma coisa, e na pessoa física até 27,5%, mas pós-reforma, você vai pegar esses 11% e vai acrescer 8%. Que vai ali para uns 19%. Sim, mas e mesmo assim, dentro de uma estrutura de holding, o 8% não necessariamente 8%, porque a gente dentro de IBS-CBS você tem o princípio da não cumulatividade plena, então você ainda vai poder tomar crédito. Exatamente. Então, mesmo que você seja do lucro presumido. Sim. Mesmo do lucro presumido, você vai poder tomar crédito sobre as suas compras, com incidência e pagamento de IBS-CBS,
para poder reduzir dessa alíquota de 8%. Então, realmente tem que fazer cálculo. Pode ser que isso, dentro de uma estrutura, você amenize muito a carga tributária e até equipare, às vezes, para empresas, né, para CNPJ, ao 3,65% do PIS e COFINS. Depender muito do planejamento dessa organização societária. Exato, e eu tenho falado muito para imobiliárias, né? E aí, se você faz um comparativo de, por exemplo, o seu patrimônio em uma holding, muitas vezes a tributação com a reforma tributária, com o imposto de locação que não existia, vai ser mais barato que a tributação do imposto de renda da pessoa física, né? Porque pode que não passe de 20% e aposto que reduza bastante, inclusive, com essa questão da não cumulatividade plena. Então, o mercado imobiliário ele não está fragilizado por essa questão do IBS, não, até porque CBS. Você vai ter que tomar muito crédito, né? Porque todos os imóveis exigem conservação, né? Todos os imóveis têm despesa. Exato. Administração da imobiliária. Administração da imobiliária, você tem despesas relacionadas ao próprio custeio do imóvel em si. Então, terão créditos. A ser tomados. E é importante também falar para o mercado de investidores dessas novas modalidades que estão surgindo, que são os Airbnbs, os Bookings, esses empreendimentos de administração própria que muitas vezes estão preparados já para essa parte de Airbnb. O que acontece? A reforma trouxe essa parte de locação de curta temporada, que são os Airbnbs de até 90 dias de locação, ou seja, se eu loco de 5 dias, 10 dias, 20, 60 dias, eu sou considerado uma locação de curta temporada. Então eu vou se assimilar à rede de hotelaria. É como se essa locação ela não recebesse a desoneração dos 70%, que é só de imóvel residencial e comercial, e eu vou me equiparar à rede de hotelaria por ser uma estadia de baixa temporada. Então, o que acontece? A desoneração é só de apenas 40%. Então, você vai pegar a alíquota plena de 28% e vai aplicar uma redução de 40% que vai para 18%, 18,5%. E também cumprindo os demais requisitos, né? Tem que ser acima de 3 imóveis, os outros requisitos mantêm-se. Também. Né? A única questão que não mantém é, por exemplo, se você tiver 2 imóveis residenciais alugados e 2 imóveis de Airbnb, não necessariamente tem que ser 3 residenciais e comerciais, 3 de Airbnb. Eles se somam. Exatamente, mas tem esses requisitos. E aí você vai para uma alíquota ali de 18%. Quando você acumula isso com 27,5%, você vai para 44% de imposto sobre a locação na pessoa física. Na pessoa física, né? Se não fizer nenhuma forma de planejamento. Nenhuma forma de planejamento. Então, assim, é muito nocivo hoje, querendo que não, você ser um investidor no mercado imobiliário e manter o seu patrimônio na pessoa física. Na pessoa física. Acaba que fica mais caro, né? Além de mais desprotegido, mais caro. Exatamente. Além de mais desprotegido, mais caro. E quando a gente pensa em colocar o nosso... Então, a gente tem a situação, né, de colocar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. Isso. Por fins de economia tributária. Economia tributária e proteção. E por fins de proteção. Acho que a parte da proteção é legal a gente também dar uma explorada. E depois eu quero que a gente explore a parte empresarial em si. Empresarial. Mas na parte de proteção, acho que é legal a gente dar uma esmiuçada também. Né? Em que momento que você tem que proteger o seu patrimônio? Porque acontece assim, que às vezes, eu não tenho uma atividade imobiliária, nem Airbnb, não tenho faturamento, né? Mas em que momento que mesmo assim vale a pena eu proteger meu patrimônio, né? Será que é só quando eu estiver velhinho, com filho crescido, ou não? Exato, e é uma excelente pergunta porque existem 2 pontos relacionados a isso. Existe o que eu estou preparando de sucessão, né, relacionado a ter meus imóveis dentro de uma pessoa jurídica, doar os meus imóveis, fazer essa transmissão para os meus filhos, para eu ter uma economia de TCMD, esse é um dos pontos, mas relacionado à proteção no sentido da vida empresarial. Porque o que acontece? Vamos lá. Vamos dizer que você é um aposentado que não tem risco empresarial nenhum, que não tem nenhum tipo de possibilidade de um passivo ali oculto, de um passivo trabalhista e fiscal, e você não tem uma atividade de mercado imobiliário. Nenhuma. Talvez não seja ideal fazer que não se enquadra. Então, talvez existem outras formas de planejamento patrimonial e sucessório, a não ser a holding, que possam solucionar isso. Mas aí existe o ponto. A economia ela é extremamente estável, né? Principalmente no Brasil, inflação, índices inflacionários, os índices... Muda o governo, muda tudo. Muda tudo. Tem governo que é mais populista, tem governo que não é tão populista, daí as políticas públicas mudam. Exato. Aí tem governo que vai liberar e vai endividar mais o povo, outro que... Então são muitas variáveis. São muitas variáveis, e a variável principal da pergunta é: você vai deixar o seu patrimônio disponíveis às variáveis?
Então, quando é o momento de proteger? É quando você tem uma atividade empresarial que está gerando uma receita para você construir patrimônio. Ah, mas isso é muito abrupto. Se eu fizer uma receita pequena, um patrimônio pequeno, tudo bem. Mas a questão é que a Justiça do Trabalho está aí. A gente tem toda essa questão de pejotização, não pejotização. Às vezes não é uma má-fé do empresário, como da maioria das vezes não é. Eu tenho um combinado de, olha, você vai ser contratado pessoa jurídica, existem não estão enquadrados dentro dos requisitos ali de vínculo empregatício, mas no final o cara vai lá e coloca na justiça, tem um passivo ali oculto, enfim, que gerou, aí ele foi lá, entrou na justiça. Se não houver uma estrutura contratual, uma estrutura de provas, a Justiça do Trabalho pode desconfigurar esse contrato, óbvio, tem a decisão do STF aí para sair, mas querendo que não pode desconfigurar esse contrato, você pode ser fragilizado, porque vai ter ali algo a pagar que você não tinha como expectativa. Então isso em massa, ou isso repetidas vezes, pode gerar passivos que comprometam o seu patrimônio. Então, independentemente disso, se você tem uma atividade empresarial, você está sujeito ao risco inflacionário, ao risco trabalhista, ao risco fiscal. Então, esse para mim é o grande gargalo, assim. Se você entende que a sua atividade empresarial ela gera qualquer tipo de risco, como a maioria das atividades geram, pelo menos deixe seu patrimônio em um local seguro. Seja ele tendo uma holding de participações dentro da sua empresa e tendo seu patrimônio dentro do seu CPF, se você não quiser efetivamente construir uma holding patrimonial, ou faça uma estrutura em 2 camadas, que a gente sempre fala, que é a holding de participações e a holding patrimonial para ter o seu patrimônio, mas não deixe o seu patrimônio à mercê da inflação, do governo, das decisões que você não toma, porque efetivamente o empresário não toma essas decisões, e aí ele paga a conta, muitas vezes ele paga a conta. Antes da gente falar dessa questão de ter a holding de participações e a holding de gestão, ali de gestão e a patrimonial, como que você enxerga a possibilidade de você internacionalizar o seu negócio, ou seja, colocar ele numa empresa fora do Brasil, normalmente numa empresa com menor ônus tributário e um ambiente empresarial mais seguro, vamos dizer seguro, assim. Favorável, né? Contudo, você manter a sua atividade empresarial, assim, ou seja, o seu cliente está no Brasil, a sua equipe está no Brasil. Como que você enxerga isso? Existe todo um contexto por trás disso, assim, muitos fatores são positivos de certa forma e muitos fatores não são. Hoje a gente fala muito no tributário sobre propósitos negociais, sobre o intuito daquele planejamento. Se seu intuito é internacionalizar, construir uma empresa fora do país num regime mais benéfico figurativamente, ou seja, eu vou mandar o dinheiro para lá para apurar a tributação lá, mas eu consumo o dinheiro aqui, eu gasto o dinheiro aqui, eu moro aqui, eu ainda fico aqui, é algo muito complexo, porque querendo que não, tudo que é muito midiático, tudo que é muito aparente, não abre só os olhos dos clientes, dos contribuintes, abre os olhos da Receita Federal também. Então, primeiro, existe esse ponto do Paraguai, que todo mundo está fazendo um movimento muito grande de expressividade de mídia, de dizer, olha, o Paraguai é mais benéfico. Só que assim, quando você cita os exemplos que foram para o Paraguai, a Lupo, por exemplo, você cita empresas que efetivamente se instalaram lá. Montaram um parque fabril. Né? Eles montaram uma estrutura toda lá. E aí quando você quer pegar um escritório virtual lá, colocar uma empresa lá de maneira figurativa, só para apurar um imposto lá e depois trazer o dinheiro para cá, primeiro que o Brasil já está tendo políticas de tributação para quem quando você traz o patrimônio. Segundo que, casos que a gente analisou do CARF e da Receita que autuaram, que o título de eleitor estava aqui, a residência estava aqui, o cartão de crédito estava aqui, o mercado estava todo mês aqui, e aí deu saída fiscal para o Paraguai. Então, achar que a Receita Federal não está atenta, sabe? Então, isso eu acho ruim. Mas, por exemplo, tem situações positivas. Muito se fala sobre os investimentos dos Estados Unidos, né? Tem muitos clientes que falam sobre abrir uma LLC nos Estados Unidos para poder fazer investimentos. Exato. E aí o que acontece? Eu vou abrir uma LLC nos Estados Unidos, e aí você tem que estudar o patrimônio. Por quê? Porque se você vier a falecer, o imposto de herança nos Estados Unidos nada mais que 40%. É altíssimo. E aí? Só que aí os Estados Unidos considera, por exemplo, se você tem uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e que é cotista ou sócia de uma LLC nos Estados Unidos, já não se sujeita a essa tributação. Isso é um planejamento tributário simulado? Não.
Você está construindo essa arquitetura societária para trabalhar em favor de você. O pessoal faz isso muito para poder deter imóveis nos Estados Exato. Unidos. Então faz essa camada de LLC, né? Para poder... Então, quem detém o imóvel em si é uma holding, e aí sim... ou se coloca uma segunda camada antes de vir para a camada Brasil, né? Mas normalmente você faz esse tipo de planejamento para você adquirir patrimônio nos Estados Unidos, justamente porque para fugir do imposto sobre herança, que é altíssimo lá. E tá tudo bem, ninguém fiscaliza. Os Estados Unidos acho que é normal, porque não existe hoje é muito raro ter um patrimônio de uma pessoa física lá, porque é caríssimo. É caríssimo. E é legal, né? Não é simulado. Não é simulado. E os Estados Unidos também concordam com esse planejamento, porque as leis permitem que tenha vamos dizer assim, esse desabono relacionado ao imposto sobre herança quando é um investidor estrangeiro. Então, por que não usar esses benefícios aqui no Brasil também de maneira estratégica, sabe? Por que olhar para as oportunidades tributárias em outros países e falar assim, eu vou aqui simular uma situação para poder ter economia de imposto? A gente consegue analisar. E consegue planejar de forma dentro da lei, sem você dar muito jeitinho, dentro né? Da lei. E você falou do imposto sobre herança, né? Aqui no Brasil hoje também está tendo mudanças, né? Tem alguma coisa que chame os olhos até nessa parte de proteção patrimonial que exija que se agilizem as análises, né, por conta de todas essas mudanças? Com certeza. A reforma tributária trouxe diversos institutos, né, e um deles que foi o principal foi a progressividade do ITCMD. O que seria a progressividade do ITCMD? Os estados eles vão regulamentar através de legislação própria que o ITCMD vai incidir de 0% a 8% de forma progressiva, até um certo patrimônio 2%, até outro patrimônio 4%. De acordo com o tamanho do patrimônio, aumenta a alíquota do ITCMD. Exatamente. Hoje, isso, de certa forma, em alguns estados já existe no Brasil. Tá? Alguns estados já adotam a alíquota progressiva. E cada estado sabe o seu poder econômico, sabe a vultuosidade. E já tem essa limitação hoje de 8%? Já tem. Hoje já tem. Tinha um projeto de lei, que eu não sei se você acompanhou como que tá, mas tinha um projeto de lei que queria aumentar lá no Senado, para 16%. Para aumentar bastante essa alíquota, né? Isso, exatamente. E aí é onde eu pergunto também para quem está nos ouvindo, né? O Brasil vai ter uma dos maiores IVAs do mundo. Será que o ITCMD vai ficar permanecendo nos menores do mundo? Porque aqui no Brasil, essa alíquota de até 8% é um dos menores do mundo, né? Por exemplo, acabamos de citar os Estados Unidos, que é 40%. Então, o que acontece? Com essa progressividade, os estados vão ter que regulamentar isso, e aí a alíquota vai de 2% a 8% relacionada à doação. Só que hoje tem muitos estados que têm uma alíquota fixa. Se a gente for citar São Paulo, Paraná, por exemplo, eles têm uma alíquota fixa de 4% para doação. Então, se a gente pega hoje um patrimônio de 10 milhões e faz uma doação de 4%, a gente vai pagar 400 mil de imposto. Se a gente deixa para regularização da transição da reforma e da progressividade do ITCMD, possa ser que esse patrimônio seja considerado um patrimônio dentro da alíquota de 8% e a gente tenha que pagar 800 mil reais de ITCMD. Ou seja, é uma diferença aí de 400 mil reais, 50%. E o que acontece? Eu sempre brinco, né? O ITCMD, existem duas formas de travar ele, porque o momento da transmissão, ele é o que fica. Então, ele pode ser feito por doação ou por morte, evento morte. Então, o que acontece? Você só tem duas formas de travar essa alíquota. Então, se você não fizer um planejamento patrimonial para fazer as devidas doações do seu patrimônio, infelizmente você vai ficar sujeito à progressividade que está sendo colocada aí. Mas ainda há tempo de você estruturar esse patrimônio para ser integralizado e fazer as doações travando essa alíquota de 4%. É uma redução expressiva dentro desse contexto. E teve também uma mudança em relação à própria base de cálculo, né? Aquela questão de valor venal versus valor de mercado. Exato. Isso também teve uma mudança que começa a imperar em 2027, não é isso? Exatamente. Na verdade, havia algumas divergências entre estados na forma de cálculo, na verdade, né? Existia o valor histórico, existia também quando você integraliza na holding para fazer a doação, que vai ter fluxo de caixa, goodwill, enfim, tudo isso relacionado, que é o que vai vigorar. Mas isso tudo tem que ser analisado estado por estado também, como é que está essa perspectiva, e aí já difere um pouco da questão do imóvel, já mais partindo para a parte da doação das cotas, né? Que isso também é outro pulo do ITCMD. Por exemplo, eu posso citar lá no estado de Sergipe, que é muito benéfico, quando a gente faz uma doação de imóveis, né, ele entra na progressividade de até 8%. Tudo bem, só que quando você integraliza numa holding, você doa as cotas dessa holding, você está sujeito à tributação de 2%.
Porque a legislação considera a doação de cotas de capital social e de social 2%. Então, muitos estados podem ter isso também dentro desse contexto. E quando você integraliza, que você vai fazer essa doação, aí sim tem essa divergência da fórmula de cálculo, se é valor contábil, enfim, para construir isso. Então, por isso que existe a necessidade de a gente fazer uma avaliação, ter o contábil do lado para sim fazer as doações. E o imbróglio do ITBI, como que tá? Me explica um pouquinho essa parte, porque eu acho que é sempre um ponto importante para que o pessoal saiba de risco, saiba efetivamente quanto que é o custo, né, de você levar o seu patrimônio do CPF para o CNPJ. Tá. Hoje, doutora Lê é bom, né? Doutora Letícia, existe uma problemática no ITBI que é o julgado, o STF está ali sobre pauta, né? Até então nós tínhamos um resultado muito positivo para os contribuintes de 4-1, o ministro Dino pediu esse destaque para poder fazer uma análise ali mais aprofundada, mas o que basicamente está sendo analisado? Se a imunidade de integralização prevista na Constituição ela é condicionada à atividade da empresa, se ela é incondicionada, se ela tem outras questões. Então, o que acontece? Não há uma certeza ainda sobre a integralização, mas o que está sendo discutido? Se uma empresa com atividade de administração de bens próprios, enfim, voltada para compra e venda de imóveis e locação de imóveis, ela vai ter essa imunidade. Tá? Então é isso que o STF está decidindo, porque hoje muitos municípios não consideram essa imunidade desse tipo de empresa. Então, quando você vai integralizar, você tem que pagar novamente o ITBI, taxas cartorárias, e existe esse custo. Porém, existem ferramentas jurídicas, depósito em juízo, enfim, outros tipos de ferramentas para que a gente não se sujeite agora a essa tributação e aguarde esse julgamento do STF, que até então está favorável ao contribuinte. Em que hipóteses a gente pode ficar despreocupado em relação à não incidência ou a aplicação da imunidade do ITBI? A imunidade, principalmente quando a atividade preponderante ela não for administração, compra e venda de imóveis. Tá? Os municípios eles precisam aceitar, e eu falo nessa tonalidade, porque elas precisam aceitar que quando isso não for uma atividade preponderante, há esse direito à imunidade. Inclusive agora, a Justiça tem dado um freio muito bacana nos municípios, dizendo assim, olha, a partir do momento da integralização, você precisa analisar 3 anos a atividade da empresa para você fazer o lançamento do ITBI. O índice de preponderância. Exatamente. E quando a gente vai fazer um planejamento patrimonial, tá? Vamos, nessa situação de que a pessoa física possui os imóveis, que passa a ser contribuinte de IBS-CBS. O CNAE, ou o objeto daquela empresa, precisa estar dentro dessa discussão necessariamente, ou existem outros CNAEs? Como que fica isso? Necessariamente vai cair nessa discussão do STF? Vai cair nesse imbróglio dos municípios ou existem outras formas? Isso é perfeito, porque essa pergunta é perfeita no sentido de, muitas vezes, são colocados quinais diferentes, de não compra e venda de imóveis, de não administração de imóveis, para poder sair dessa tributação sobre a integralização. Só que aí o que acontece? A partir do momento que a gente tem um quinai diverso, vamos dizer que a gente coloque um quinai de holding de instituições não financeiras, que é a de participações, e integraliza os imóveis. O que acontece? A partir do momento que a gente não usa o CNAE de compra e venda de imóveis, de administração de imóveis, aquele imóvel integralizado ele passa a ser um ativo imobilizado. Por que ativo imobilizado? Porque o CNAE ele não é da atividade, ele não é da compra e venda de imóveis, ele não é da locação de imóveis, então ele acaba indo para uma classificação contábil como ativo imobilizado. E ativo imobilizado se deprecia, ativo imobilizado quando é vendido com lucratividade tem ganho de capital. Já quando você constitui uma empresa, uma sociedade, uma arquitetura societária, quando você coloca os quinais corretos, você consegue classificar esses imóveis como ativo circulante, como estoque. Como estoque da empresa. E aí você entra numa receita operacional. O IBS e a CBS, naturalmente, independente de ser ativo imobilizado ou ser estoque, ele vai incidir sobre o valor agregado, porque é da natureza dele. Só que o IRPJ, CSLL ou o ganho de capital, não. Então, o que acontece? A gente sai de uma tributação da pessoa jurídica de 24% ou 34% relacionado ao ganho de capital, quando a gente está no imobilizado, e vai para
por uma questão de estoque, de ativo operacional, e aí vai para a tributação normal de renda, né? 1,02 vai para a base presumida de 8,12, enfim, e faz o cálculo em cima disso. Aí, óbvio, tem que fazer conta, porque querendo que não, vamos dizer assim, se você tem aquele patrimônio no imposto de renda de muito tempo, que você comprou por 100 mil, e aí integralizou por esse 100 mil, e aí vai vender por 1 milhão, porque muitas vezes teve essa valorização. Às vezes tem muito mais do que isso. Muito mais que isso. Você colocar no ativo imobilizado, você pode sofrer 24%, 34% de ganho de capital, mais IBS e CBS, enquanto isso poderia ser considerado uma receita operacional e você pagar muito menos. Então, assim, existem várias formas de fazer o planejamento patrimonial, mas assim... E tudo tem que planilhar, né? Tem que colocar todos os tributos, tá? Assim, impacto de todos os tributos, impacto de TBI, de TCMD, exato, hoje ainda PIS/COFINS, né? PIS/COFINS. Ainda em 2026 PIS/COFINS, mas já tem que prever impacto de IBS e CBS a partir de 2027. Exato. Tem que ter o impacto de imposto de renda, CSL, para você ver qual que é o melhor cenário. Porque a proteção patrimonial. A reforma, né, ela foi amplamente divulgada e é uma reforma do consumo. Mas ainda da renda não existe essa perspectiva. Então, o que acontece? Fica valendo aquilo que está colocado. Então, quando você vai para o imobilizado, você vai para o ganho de capital. Quando você está na pessoa física, você vai para o ganho de capital. E é importante dizer também que não é só quem loca, né? Quem vende mais de 3 imóveis nos últimos 5 anos e continua fazendo a venda de imóveis também vai ser contribuinte de IBS e CBS na venda. Né? Então vai ser novamente uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica, mesmo sendo na física. Então vai pagar os 15% de ganho de capital, vai pagar o IBS e a CBS. Então essa pequena estratégia de planejamento patrimonial, de colocar ali aquele imóvel como ativo circulante, como estoque, com os quinais corretos, pode ser que haja uma redução significativa no seu imposto. E aí qual é o cálculo? Será que vale a pena eu colocar esse quinais sujeito à tributação do ITBI, se o STF não decidir favorável? É cálculo. A quantidade de imóveis que você tem. A quantidade de imóveis que você tem, a quantidade de vendas que você vai fazer, qual é o valor que está integralizado histórico. Então, assim, não olhem para o planejamento patrimonial só como uma fuga do ITBI, só como uma fuga do ITCMD, porque às vezes primeiro, eu estou criando uma arquitetura para proteger seu patrimônio e eu estou fazendo instrumentos ali de uma evasão fiscal, né? Não vou chamar nem de elisão, porque elisão é lícita, mas eu estou tentando ali burlar a forma com que o governo olha para aquele imposto e apura. Então, cara, será que cabe eu fazer uma estrutura societária, uma arquitetura para proteger meu patrimônio e fazer isso com risco? Eu não considero algo viável. Eu considero que o viável é você olhar e falar assim, quanto eu vou pagar de TBI se eu colocar esse KNAI? Quanto que isso vai me trazer de retorno caso eu venda os imóveis como ativo circulante? Quanto isso iria tributar no imobilizado? Como é que a gente faz essa conjuntura? E para doar? Quanto é que eu doaria na pessoa física? Quanto eu doaria na pessoa jurídica? Qual é essa arquitetura? Então, assim, é uma teia de aranha que no final ela vai cair numa planilha em números que a gente precisa ter para poder tomar essa decisão. Muito bom. Só antes mais uma pergunta antes da gente seguir para participações, tá? Que talvez já seja até um gancho para a gente seguir para essa outra estrutura, né? Essa outra arquitetura empresarial. A tal da holding de 3 células, o que me explica todo esse imbróglio, o que é, porque se discute, um fazendo falando que não tem problema, outro auditor falando que tem, daqui a pouco falando que não tem mais. Então explica o que é, de onde que surgiu isso e... Isso surgiu através de arquiteturas ou desenhos de transição de patrimônio de maneira de se evadir do recolhimento do ITCMD, enfim, dos demais impostos relacionados ao planejamento. Existem vários profissionais que sustentam isso como um planejamento lícito. Eu não considero, até porque a gente conversou com o auditor da Receita, da Secretaria da Fazenda de São Paulo há 2 anos atrás, e ele falou assim, já tem muita coisa na mira do fisco, porque isso é uma forma de evasão que está errada. E aí, o que é? Onde que está a evasão? Então, está a partir do momento das células, porque você cria uma célula cofre, e aí você cria uma célula trânsito, aí você integraliza em uma célula... A célula é o quê? Um CNPJ? Um CNPJ. Eles chamam as células por sempre... Eu não vou te saber explicar por detalhes, porque eu não faço. Eu não faço e não considero algo para colocar o patrimônio do meu cliente. Seguro para o seu cliente. Mas aí existe essa célula cofre, existe essa célula trânsito, e existe uma outra célula. São 3 células que eles vão sendo
trabalhando conectados ali. Aí um integraliza os imóveis e aí talvez não faz o aumento de capital e vende, faz a doação. Tem toda uma estrutura ali por trás. Só que assim, todo mundo pode pesquisar Operação Loki aqui em São Paulo. Tá? Foi um comitê instituído justamente para a regularização da questão dessa evasão que aconteceu. Foi uma operação instituída pela Secretaria da Fazenda daqui, inclusive foi aberto um portal de autorregularização. Para quem fez poder se regularizar para não cair nesse tipo de fiscalização. Porque ele falou, cara, isso vai ser pego. Aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu aqui em São Paulo, então em diversos locais. Há quem sustente que isso ainda seja viável e seja um planejamento. Mas a Secretaria da Fazenda está atenta, inclusive lá, há 2 anos atrás, o secretário alertou. Eles faziam esse planejamento e ainda colocavam o nome e a razão social do CNPJ. Existiam profissionais que colocavam como célula cofre, célula trânsito, ainda deixavam na cara essa perspectiva. Mas eu penso que, se não tem que deixar na cara e tem que esconder, também talvez não seja algo que fique tão lícito assim. Então, assim, é uma forma de um planejamento. Eu não critico os profissionais, não sou adepto, não entrego isso para meus clientes. Acho que o patrimônio deles e o legado é a coisa mais valiosa que pode se ter. E a gente está querendo fazer uma coisa segura, né? Não que vai trazer problema depois. E outra coisa, pessoal, a gente tem que entender que o STF tá discutindo a integralização. Se a gente conseguir imunidade de integralização, a gente já vai conseguir subir nosso patrimônio sem ITBI. Tá tudo certo. A gente já tem alguns institutos de benefício da doação. Então, assim, querendo que não... E o TCMD ainda tem faixa de isenção em muitos estados. Então, você consegue estruturar até a própria migração de TCMD. Às vezes, você não precisa doar todas as cotas da noite para o dia. Você consegue fazer isso de uma forma gradativa e planejada, né? E trazendo segurança. A gente só vai precisar olhar porque a reforma também trouxe essa questão das doações sucessivas, né? Eles estão sempre um passo ali querendo olhar para a gente. Então, cada estado vai regulamentar a janela de tempo que as doações vão ser consideradas cumulativas. Mas se eles considerarem 2 anos, a gente pode ir fazendo uma gradatividade. Por isso que é importante, sei lá, às vezes você planejar o quanto antes, mesmo sendo jovem, tendo uma estrutura. Você tem uma estrutura familiar, né? Por exemplo, eu estou planejando, inclusive dei o meu patrimônio na sua mão para você ter essa missão em relação ao meu patrimônio. E eu tenho filhos pequenos, né? Então, em tese, não deveria ser uma preocupação, né? Mas a gente também nunca sabe o dia de amanhã. Por mais que seja jovem, se acontece qualquer coisa. Sou empresária. Daí sim a gente vai para a questão empresarial. Que é justamente o risco do negócio, né? Então, me fala a importância de, dentro desse planejamento, você ter a parte de pensar na proteção do patrimônio e da sucessão, e você, para o empresário, a proteção dos seus negócios. Seus negócios. São 2 coisas que se conectam, né? Elas se conectam porque ela vai trazer uma escala de proteção maior. Só o único comentário que eu quero falar da doação, do ITCMD, quando você faz a doação, você tem diversas possibilidades de deixar aquele patrimônio comunicável, com usufruto, com frutos, tem todas as cláusulas, né, para você poder com empenhorabilidade. Dar segurança. Então, assim, não é uma doação, porque eu recebo muito esse questionamento de, eu vou doar meu patrimônio para o meu filho, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se ele vai querer o meu patrimônio, eu não sei se ele vai se virar contra mim, eu vou ter que estar pedindo dinheiro para ele. Não, a doação é estruturada de uma forma muito específica, caso a caso, e tem todas essas cláusulas de proteção. Se ele se casar e separar, aquele patrimônio não se comunica. Se livre guarda ele falecer, esse patrimônio volta para você, não vai para os herdeiros dele. Então, assim, são coisas que acontecem. Mas que hoje dá para ser regulado e protegido pela nossa legislação. Exatamente. E aí, é isso, você não sabe como é que seus filhos vão crescer, como eles vão querer viver e tudo mais, então você precisa ter segurança também relacionado a isso. E aí, fora isso, tem a questão de participações, que é a grande estrutura que traz uma sobriedade e também um descanso para o empresário de entender também que o CPF dele não pode ser afetado de maneira tão direta. Por quê? É tanto a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está sendo tão discutido, que na parte tributária, assim, parece até algo que o
contribuinte ele está errado de todas as formas, vamos ver se você me prova se você não dissolveu irregularmente. Já é meio padrão. No tributário, já você ir para o patrimônio da pessoa física já é meio normal. É meio normal. Então, assim, você tinha que defender ou dizer que não houve uma dissolução irregular, mesmo que sendo que eles que têm que provar que teve uma dissolução irregular. Às vezes, uma mudança de endereço, algo não homologado ali dentro de uma alteração contratual, já fazia com que se presumisse essa empresa dissolvida irregularmente e o patrimônio dos sócios o CPF seria diretamente ligado, tá? E aí o que acontece? Primeiro que o STJ teve uma boa decisão recentemente, né, sobre essa questão da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, ele trouxe alguns requisitos que não basta mudar de empresa, não basta mudar de local para que se seja desconsiderado irregular, você precisa efetivamente ter provas de confusão patrimonial, e isso é muito importante, só que aí existe um ponto. Primeiro, se o empresário deixa o CPF dele dentro da empresa, é muito mais fácil ele ter uma confusão patrimonial, porque ele tem acesso a pagar uma conta, a fazer alguma coisa diretamente da conta da empresa. Então, esse já é um ponto de atenção. Mas o ponto-chave que a gente quer trazer é que se acontecer alguma coisa com essa empresa que você acabar dando margem para uma desconsideração da personalidade jurídica, quem vai ser afetada vai ser a holding de participações, que é um instrumento societário, é uma arquitetura societária feita para aguentar esse tipo de problema, né? Então, o que acontece? Eu tenho um negócio, eu tenho uma indústria. A indústria tem 200 funcionários, eu tenho um faturamento de 100 milhões. E aí, antes era meu CPF, eu consigo integralizar essa cota na minha holding de participações e a partir dali ela é responsável como cotista, né? Você pode ter um acordo de acionista a qual ela vai figurar, você pode ter um conselho, enfim, o presidente, quando se trata de uma SA, ele responde por essa empresa, então ele vai estar ali à frente também dessa organização. Então, para mim, a holding de participações é o que tem de mais seguro para o empresário dizer, tudo bem, eu vou fazer um antídoto aqui contra essa necessidade tanto da justiça quanto do governo, de ir atrás de quem está por trás da empresa. Porque a limitada era para ser assim, né? Era para ser limitada as cotas, vamos dizer assim, a construção da limitada é assim. Era para dar essa camada de proteção ali no patrimônio da pessoa física, mas na prática isso... Na prática isso não está acontecendo. Então a holding de participações ela é isso, ela controla os negócios, né? E ela traz essa perspectiva de, caso haja alguma dissolução, caso haja algum passivo que venha para cima do cotista da empresa, esse cotista é a holding de participações. Que é onde eu considero também que não é legal a gente ter uma holding de participações de uma patrimonial na mesma célula, no sentido, na mesma CNPJ. Porque daí você está misturando, né, o patrimônio adquirido ali, o que o empresário fez, fruto do seu trabalho, que é a sua construção, com o risco do negócio, que são as empresas. Com o risco do negócio. Então, a gente já sabe que pode acontecer a desconsideração. Então, por que eu vou colocar o patrimônio? Que as cotas ou as ações façam parte do patrimônio dele, mas é onde está o risco da atividade dele, né? É onde está o risco da atividade. Então, assim, existem até planejamentos patrimoniais muito mais robustos no sentido de, eu tenho uma patrimonial com os imóveis, que não tem risco, e eu tenho uma patrimonial com os barcos, com jet ski, com carros que são onde pode acontecer uma responsabilidade civil, pode acontecer um problema. Existe mais complicado ali que gera uma responsabilidade civil. Isso, então assim, tem que se olhar para o negócio dessa mesma forma. Exato. E me fala dos teus, são 3 vetores? Como que é? Dos 3 vetores do planejamento. Eu considero 3 vetores principais para um planejamento patrimonial e sucessório bem sucedido, que é analisar a parte da sucessão, que é do ITCMD, analisar a questão do IBS e CBS na parte patrimonial e o terceiro ponto, que é uma das cerejas do bolo, né, que foi colocada aí para o empresário, foi a questão da tributação sobre a distribuição de dividendos. E aí é onde a holding de participações também traz essa solução. Porque quando você tem uma distribuição de dividendos aí acima de 50 mil reais, isso acontece a retenção, ou no final do ano tem aquele IRPF mínimo que vai somar todas as distribuições, e se for acima de 600 mil reais, vai fazer essa tributação acontecer. Não acho que, eu tiro 49, aí um mês eu tiro... Tenho 10 CNPJ tirando 49 de todos, exato, né? Então, tirando 49 de todos. No você não vai ter a retenção na fonte, mas você vai estar sujeito à tributação de altas rendas, exatamente, que são os 10%. Porque além da retenção, foi colocado o IRPF mínimo, né, que é no final esse ajuste. Então, se você tiver 3 CNPJ, você tirar... E não só CNPJ, renda, né? Renda. Pode ser dividendos que você receba, juros sobre capital próprio, tudo que você receba dos teus investimentos,
servirão para compor essa renda mínima. Exatamente, e aí é onde entra também essa parte das holding participações, porque quando a legislação ela definiu que seria da pessoa jurídica para a pessoa física. Mas quando ela é da pessoa jurídica para a pessoa jurídica, Não tem retenção. Não há incidência, não há retenção e não há mínimo. Então, eu posso distribuir 1, 10, 20, 30, 50 milhões no ano. O mínimo só vai ser o que vai ficar de fato no CPF, né? Exato. E aí, ali você já diluiu tanto, porque vamos pensar que você tem hoje 3 atividades operacionais. Essas atividades operacionais têm como sócia a holding de participações. Sim. A holding de participações ela já vai filtrar uma boa parte das despesas que vão compor essas 3 operacionais. Aí depois você tem mais uma patrimonial, que também vai filtrar mais uma boa parte de despesas do teu patrimônio. E aí sim, a patrimonial pode ter seu esposo, o seu marido, porque o pessoal está colocando o marido ou o esposo dentro do negócio. Dentro do operacional. Dentro do CNPJ operacional, está levando um risco para toda a sua família. Por mais que aí existe também a questão do regime de bens e tudo mais, mas assim, você está levando um risco para dentro da sua família, para os 2 CPFs que você tem. Então, quando você coloca na patrimonial o seu marido ou a sua mulher, e aí você distribui 49 para cada um, aí tudo bem. Só que o que o pessoal tem feito também? Eu tenho a solução para a tributação de altas rendas, eu vou pagar minhas contas todas na pessoa jurídica. Ótimo, uma solução. Estou com a solução. Confusão patrimonial pura, né? Exato. Você está chamando ali nitidamente a desconsideração da personalidade jurídica. Exato, e aí você cai nessa problemática da desconsideração que vai afetar todo o patrimônio em cadeia. Então, assim, é muito complexo essa parte, né? Então, você tem uma holding de participações, você tem uma governança mais aplicada, porque você tem uma empresa ali no controle da acionista das empresas, você consegue instituir auditorias, comitês para auditar seus negócios através dessa holding de participações, concentrar alguns custos. Você torna o teu negócio muito mais profissional, né, com uma governança corporativa integrada. Exatamente. E até depois para a questão de equity, né, para quem trabalha no campo de equity, é muito bom isso. Na verdade, essa análise, né, do M&A das empresas também, ninguém quer comprar uma empresa estruturalmente frágil, com risco. Exato, e aí a gente entra nessa outra vertente que é o jogo do equity, né? É o jogo do equity. Então, o jogo do equity, ele exige governança. Na verdade, quando se fala de equity e M&A, governança, ela é a base. Ela é o mínimo que se espera de uma empresa pronta para ser colocada no mercado, né? Então, isso também nos traz. Além dessa questão da governança, da conformidade, a gente tem a questão da distribuição dos dividendos, que vai ser isento, e a gente tem do afastamento do risco operacional do patrimônio. Então, assim, são pilares extremamente importantes para qualquer empresário. Se você tem a oportunidade de olhar para isso, e assim, não é algo tão complexo a ponto de ser, nossa, isso aqui está longe da minha realidade. Não. Às vezes, dentro da sua realidade, se você conversa com um consultor, com um advogado especialista na área, que é importante ser, para trocar uma ideia sobre isso, você consegue ver que isso é mais perto da sua realidade do que nunca e que isso vai te trazer uma conformidade para frente maior do que nunca também. Eu considero muito essencial. Muito bom. Olha, já estamos há 1 hora. Uma hora aqui falando. Nossa, e tem muita hora. coisa para falar ainda, mas a gente vai ter que deixar para outro momento. Não, né? a gente vai... Esse que é bom, né? Então, eu já vou falar para o pessoal que está nos assistindo que se vocês gostaram, se vocês querem a parte 2 desse podcast, vocês comentem para a gente saber, né? Se interessou, se foi um assunto que foi do interesse de vocês. E também as dúvidas, né? Exatamente. Coloquem aí nos comentários quais são as dúvidas, as perguntas que vocês têm em relação a essa temática, que para mim é fundamental e cada vez mais a gente vai precisar. Eu acho que você pensar na estruturação societária junto com o tributário é fundamental para o crescimento de qualquer empresa e patrimônio do empresário. Com então, certeza. muito bom. E, Gui, me fala, para quem quiser te encontrar, saber mais, né, saber como que você pode ajudar, enfim, me fala aí como que as pessoas te encontram. Perfeito. Tem 2 formas, né? A primeira é através do nosso escritório, que é Minuzo Advogados, Minuzo com 2 Es, MINUZZO. E o segundo é no meu Instagram também, Dr.Guilherme Minuzo, também com 2 Es. E também, agora com a novidade, né, quentíssima que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente tem a nossa sede do escritório em Aracaju, Sergipe, e agora vai ter a sede aqui em São Paulo também, para atender todos os clientes da melhor maneira possível. Então, todos os clientes que quiserem esse atendimento presencial aqui na cidade de São Paulo, a gente vai estar também aqui à disposição.
Muito bom. E o Dr. Guilherme tá planejando vir para São Paulo, né? Com certeza. Eu vou vir de cabeça. Eu trouxe a mulher para cá para poder se habituar, conhecer. Ela já gostou, então a gente já deu 2 passos à frente, né? É bom. Foi bom trazer a família para poder tomar essa decisão junto e acho que essa decisão já está mais do que tomada. Agora é só saber o ponto de dar o start nesse projeto aqui. Muito bom. Em breve teremos novidades, então. Com certeza. Muito bom. Obrigada pela sua participação aqui. E a vocês que nos acompanharam, a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo o contato do Dr. Guilherme. Também quem quiser conhecer mais sobre todo esse nosso ecossistema, né, do nosso clube aqui, do TGH Club, do nosso ecossistema de tributaristas de inteligência de negócio, também vai deixar aqui na descrição do vídeo, as melhores formas que você tem para receber mais informações e adentrar no nosso ecossistema. E Gui, gostei muito, viu? Muito obrigada. Vamos ver se o pessoal gostou tanto quanto eu, para que a gente esteja aqui. Muito obrigado, Leo. Eu sou grato por esse ecossistema. Você falou agora do TGH. Se todo mundo tivesse a oportunidade de vivenciar e entender o que é um ecossistema de pessoas, de profissionais de alto nível, que buscam o crescimento do mercado tributário, da economia e se unem para esse propósito, assim, é incrível. O TGH, para mim, é uma experiência ímpar que está dentro desse ecossistema. Ter uma mentora como a doutora Letícia e também poder vivenciar esse tipo de oportunidade é incrível e faço esse convite a todos que queiram, né, estar num ambiente de alto nível profissional, de desenvolvimento, de crescimento. O TGH Club, assim como a mentoria FTF, é o lugar ideal para isso e sou muito grato por ter essa amizade, por ter você como sócia, como mentora e estar aqui nesses momentos ímpares. Muito obrigado. Muito bom, obrigada. E a todos vocês também deixo aqui minha gratidão por terem nos acompanhado, o parabéns por estarem aqui comprometidos. Se vocês ainda não seguem aqui, não estão inscritos aqui no canal do podcast Tributarista do Futuro, por favor, se inscrevam, porque assim vocês vão ser notificados de todos os episódios, sempre assim com conteúdos densos, né, para vocês evoluírem sempre. Dito isso, nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.